Voltamos então para o segundo bloco do Varrendo a Redação, desta sexta-feira, dia 18 de julho de 2014, aqui na companhia muito agradável do Carlos Batista. Eu devo declinar aqui que durante o intervalo a conversa rola solta aqui, é assunto que não acaba, né? Aliás, o Adriano, que é o nosso editor, ele costuma dizer que, em geral, quando a gente entrevista alguém, a gente não deve explorar os assuntos no intervalo nem antes, né? Porque ele diz que tira, né? Segundo ele, tira a pulsão, né? Eu já tive, eu participei de uma entrevista com ele, nós fomos entrevistar uma pessoa na rua, e eu cometi esse erro, né, de cutucar, e aí ele me ensinou, ele disse, olha, não faz isso, porque na hora da entrevista aquele assunto, aqueles tópicos interessantes já haviam sido gastos. Mas com o Carlos Batista não há esse risco, não se corre esse risco nunca, porque ele é uma pessoa cheia de conhecimento, e com os assuntos aqui são intermináveis, dá para explorar um bocado de coisa. Mas eu vou retomar um pouquinho então, ao final para passar a palavra para ele. Ele falava do entusiasmo que ele tem do Hospital Montenegro. Aliás, isso mesmo que ele não dissesse, todo mundo sente. Por isso que eu dizia que, afortunadamente, temos um administrador, um diretor-geral como ele, né? E que tem essa pulsão republicana e que tocou em umas palavras aqui mágicas, né? Tocou na palavra bem comum e tocou no aspecto republicano, na palavra republicano, disse isso com convicção, e dizia da responsabilidade que cerca todo homem que exerce algum tipo de função pública ou que afeta as pessoas, né? Nós precisamos de fato, e sabemos, isso não é um defeito meramente contemporâneo, é um defeito que já vem de longa data. O bem comum é palavra só da boca para fora, né? E a questão da corrupção e do mau uso, também sabemos, isso não é apanágio desse governo de hoje, isso é uma chaga no Brasil, precisa ser extirpada, né? Mas eu vou te provocar um pouquinho, se me permites. Claro. Depois tu vai discorrendo sobre aquilo que tu falarias no primeiro bloco. Tu és diretor-geral do hospital. Dentro das capacitações presentes no Hospital Montenegro, tu te vale do próprio hospital ou tu recorre a uma instituição de saúde fora do hospital? Se te dá uma dor de barriga. Eu? É. Olha, na realidade, eu tive plano de saúde quando eu trabalhei em empresas ou instituições que tinham esta... Aliás, eu vou entrar num assunto muito... Já que tu me permite, eu tenho uma coisa muito clara comigo, muito clara. E quando o servidor público, seja ele municipal, federal ou estadual, depender do SUS e não ter plano de saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, será o sistema mais perfeito e mais resolutivo do mundo. Por quê? Porque a gente enfrenta muitas vezes em filas, em situações, em hospitais públicos, em secretarias municipais de saúde, em secretarias estaduais e do próprio Ministério, uma certa, diríamos, paciência demasiada com certos processos que, se o servidor dependesse do sistema, com certeza ele trataria os processos com mais celeridade, porque ele não sofre do problema daquele que precisa do sistema, porque ele pensa, não, se der um problema eu corro para o Moinhos de Vento, corro para um hospital conveniado e aí está tudo resolvido a minha parte. Enquanto nós não resolvermos esse problema, servidor público federal, estadual e municipal, aí as pessoas, mas deputado, senador, servidor público, deputado, senador, presidente da República, vereador, são tudo servidor público. Eleitos, mas enquanto no mandato, são servidores públicos. Acho que te matei a charada. Eu cuido do sistema e eu me sirvo do sistema, porque o sistema tem que funcionar. Perfeito. Então, a provocação é mas isso, com certeza... O que nós temos aí no próprio observatório, eu costumo dizer o seguinte, Carlos, que tu não pode servir um vinho, tu convidas alguém, e aí, sorrateiramente, tu toma um vinho e pro teu convidado... tu tem que servir o melhor vinho pro teu convidado. O mesmo? O mesmo vinho que tu toma. Sim. Por isso que é o melhor. Não é? É o vinho que tu toma. É verdade. Tu não pode servir... Não. Eu tenho duas garrafas, né? Não. Uma eu sirvo para o outro e outra para mim.
A primeira experiência como diretor de um hospital que eu tenho é esta que eu estou tendo aqui hoje, né? Que eu estou tendo agora, esses últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Eu não conseguiria trabalhar num hospital privado, mesmo que me oferecesse uma fortuna para trabalhar, porque eu não poderia conceber nos meus entendimentos de pessoa normal, como qualquer outro cidadão, de que eu teria que fazer uma diferença para um ou para outro. Eu não consigo enxergar o ser humano pelo viés do que ele tem, e sim de quem ele é. E para mim, eu nunca conseguiria trabalhar num hospital privado. Desse tipo de ação, que tem a diferenciação, eu não conseguiria trabalhar. Sabe, Carlos, isso levanta uma outra coisa que me vem à cabeça, que é o seguinte: os hospitais antigamente, quando não eram laicos, né? Havia, mas muitos dos hospitais pertenciam a alguma instituição religiosa, como, aliás, o próprio Hospital Montenegro. Sim, com certeza. Das senhoras evangélicas. Isso. Então, trabalho maravilhoso, né, benemérito. Inclusive, me recordo agora, na minha adolescência, eu li aquele livro que o Frei Beto fez com o próprio Fidel Castro, né? Ele esteve lá, fez a ilha. A ilha. O Frei Beto entrevista o Fidel Castro. E Fidel Castro, lá pelas tantas, foi muito interessante naquele livro. Mesmo quem gosta ou não gosta, não é uma questão ideológica aqui. Sim. Não estou abordando ideologia, estou abordando o que está registrado no livro. Ele diz que eles não conseguiram, lá em Cuba, naquela época, né? Isso já faz o quê? Uns 30 anos, esse livro foi escrito, uns 30, 40 anos. Mais ou menos. O Fidel Castro diz: nós não conseguimos aqui chegar no mesmo resultado que os hospitais religiosos têm. Né? É o óbvio, né? Porque a dedicação, né? As pessoas viviam, as irmãs viviam para aquilo, 24 horas, e ganhando nada, simplesmente sobrevivendo. Né? Sobrevivendo. Ganhando para o espírito, né? Sim. Trabalhando, claro, com uma recompensa maior do que uma conta recheada. Com certeza. Aliás, você tem uma piadinha aqui. O sujeito teria visitado um leprosário, né? Não é uma piada, é um fato verídico ou não, vale a pena. O sujeito, um industrial muito rico, ele visitou um leprosário e, ao fim da visita, ele disse para a irmã que o acompanhava, a irmã religiosa, disse assim: irmã, como eu admiro a senhora, porque eu não trabalharia aqui por dinheiro nenhum do mundo. Sim. Aí ela disse: pois olha, se fosse só por dinheiro, eu também não. Mas... Então, esse aspecto, né, da benemerência, né? Quando se fala de república, aí essa questão da benemerência fica de lado, não que a república liquide com a benemerência, mas entra, no lugar da benemerência, entra o ícone, passa a ser o bem comum. Né? Isso. E eu te agradeço até pela resposta, isso demonstra para quem nos assiste aqui, ver a transparência dele. Existem pessoas aí que a maioria não compra, né? A maioria oferece o vinho e não prova dele. Não, isso. E a maioria oferece o SUS e depois vai correndo, quando dá uma dor de barriga, vai correndo para outras instituições. Isso não é republicano. Não é republicano. Não é republicano. Não. Né? O espírito republicano é o que vale para mim e vale para os outros. Claro. Eu acredito na sociedade, eu acredito eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito. Eu vejo isso todos os dias, que a gente deve acreditar no ser humano. A gente tem trabalhado duro no hospital e vale a pena. Vale a pena fazer a gestão da saúde, transformar o que é uma ideia em algo concreto, efetivamente fazer valer direito constitucional. Né? Casualmente eu fiz gestão pública. Sim. E eu estou fazendo direito agora, voltei ali para a UX para fazer direito e assim, a questão da garantia dos direitos, né? Porque quem trabalha com a saúde, com o SUS, falando diretamente ali no hospital, eu sempre coloco isso para os trabalhadores, né? Ontem ainda tive uma reunião importante, porque quando eu cheguei ali, final de 2011, nós tínhamos 18 enfermeiros. 18 enfermeiros. Hoje nós temos, hoje começou a 50ª enfermeira. São 50 enfermeiros. Enfermeiros. Técnicos são quase 200, se não está a 200. O hospital hoje tem quase 600 funcionários. Eu sempre digo isso, nós estamos aqui para garantir o direito que a Constituição dá a todo cidadão, né? E todo o nosso recurso, e sempre é dito,
quando vocês, qualquer um de vocês, colocar uma seringa fora, uma luva que não usou, ou um mau uso, alguma coisa, está colocando o seu dinheiro fora. O seu dinheiro. Porque as pessoas têm a ideia, assim, muito ainda, no Brasil ainda a gente mistura muito as coisas, né? O governo é o governo, né? É o governo, tudo é culpa do governo. Não, para começar, não tudo é culpa do governo. Até porque se os governos lá estão, tem o envolvimento da sociedade. O governo são algo passageiro. O Estado, ele permanece. E nós trabalhamos para o Estado brasileiro. O Estado gaúcho e o Estado brasileiro, que formataram uma parceria e vem... Agora, tu colocasse antes essa questão da benevolência com a República. Eu acredito que ali no hospital nós estamos mostrando o quanto é possível que uma instituição privada, mesmo que seja sem fins lucrativos, privada, que as senhoras da OAS são tudo vitoriosas, porque assim, tu manter um hospital durante 83 anos, como ele é, com vários problemas que ocorreram, principalmente no último período, talvez escolhas erradas e tal, mas também sempre com o norte da tentativa do bem, sim, sempre acreditando, sim, nas pessoas, e aí isso a gente tem que levar em consideração. Nós podemos comprovar que o poder público pode se juntar com o poder privado, diríamos assim, e juntos usar recursos públicos para fazer valer direitos constitucionais do cidadão. Ao viés de que o Estado não precisa estar construindo estruturas enormes, contratando muitas pessoas, não. Inclusive para deixar o processo mais célere de atenção à saúde, com processos mais sérios de compra, de contratações, mas sempre olhando aonde isso está sendo feito, de que forma isso está sendo feito. Nós no hospital estamos tentando de todas as formas mostrar, seja através das revistas, seja através do nosso balanço, seja através de todos os movimentos que a gente faz, abrir ao máximo para as pessoas poderem entender o que é o SUS, poder saber o que a gente está fazendo com o dinheiro do SUS, né? A gente é acompanhado pelo Estado online, toda a nossa produção é acompanhada, os nossos custos são acompanhados, entende? Agora, num novo processo, que o Hospital Montenegro, inclusive, é piloto no Estado, dos contratos, vão começar a abrir o nosso contrato, o que a gente tem que fazer, quanto a gente recebe para fazer, né? Mais tarde, esses contratos vão entrar na parte médica, quanto os médicos recebem, quanto é a produção deles, quer dizer, nós estamos evoluindo para essas coisas, né? Para mostrar isso para todo mundo, né? Porque o dinheiro é público, então todas as pessoas têm que saber, mas as pessoas também têm que saber de que tem custo, né? Tudo tem custo, né? A saúde das pessoas não é gratuita, ela é fruto dos impostos que elas pagam. E é isso que a gente está tentando fazer, nós estamos fazendo no Hospital Montenegro, queremos cada vez mais aprofundar e fazer com que o hospital atenda o maior número de pessoas com a maior resolutividade e com a maior qualidade possível. Carlos, eu tenho uma pergunta já engatilhada aqui para o terceiro bloco, voltamos em poucos instantes. Até breve.